Pronto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um GISP. Hoje um GISP extremamente especial com a professora Gisele. Iremos falar, na verdade, irá falar conosco um pouquinho, a gente vai debater sobre o impacto dos estresses abióticos na cultura do arroz e alvos para a engenharia genética visando a tolerância. Então, a gente fica muito feliz pela sua participação aqui, Gisele. E, para quem não conhece, né, caso tenha algum interesse em conhecer um pouco mais sobre o GISP, a gente vai colocar no chat, né, nossos links do Instagram, do YouTube e nossa biblioteca virtual. Professora, a gente tem uma biblioteca virtual. Todo encontro, a gente separa uma pastinha com trabalhos, artigos, etc., que possam contribuir no estudo. Então, caso vocês tenham interesse, também está sendo colocado aqui. Esses encontros eles são gravados e postados no YouTube. Então, caso você esteja vendo esse vídeo depois, né, e queira rever, ou quem está aqui queira rever, está sendo disponibilizado no YouTube, ok? Manu, passa os informes, por favor, de como é que vai ser a dinâmica. Repassar a fala. Certo. Boa noite a todos. Meu nome é Manu Duarte, sou estudante de agronomia do IF Sertão e também sou membro do GISP. A dinâmica vai falar... Manu, consegue me ouvir? Sobre o impacto do... Manu? Tá não? Não tá me ouvindo? Tá cortando bastante. Quer que eu faça a fala? Tá cortando bastante. A gente ouve só algumas partes, corta bastante. Se você quiser, eu posso fazer a fala, viu? Melhorou? Oi. Não, agora melhorou. Tu tá ouvindo? Sim, sim. Oi. Ok, então. Pronto. Então, Já dá para ouvir? eu vou fazer, ok? Aí, qualquer coisa, a gente fica com as perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram, né, questionar, contribuir com a apresentação da professora Gisele, vocês podem colocar, ou ligar o microfone, ou colocar as perguntas no chat que a gente repassa para a professora Gisele. A gente só pede que, caso você vá fazer a pergunta no microfone, só espere o momento dela passar um slide para o outro, para não quebrar o raciocínio, ok? Então, tirando isso, fiquem à vontade. A gente pede que deixem as câmeras desligadas e os microfones desligados, porque eu sei que muitos aqui estão chegando muitas vezes do trabalho, trabalham no campo, vêm do experimento ou do trabalho, etc. E aí está aquele momento de descanso e não quer aparecer no YouTube, né, em seu momento de descanso. Então a gente pede que deixe as câmeras desligadas e os microfones também. Ok? Então, boa palestra para todos. Professora Gisele, por sua vez, e novamente, muito obrigado. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a iniciativa do IF Sertão por poder ter a oportunidade de reunir temas tão relevantes, né, em diversas áreas e que vão contribuir, né, com o público-alvo do Brasil inteiro para melhorar, assim, os nossos saberes, né, em relação a diversas áreas com enfoque na fisiologia. Bom, então, a minha formação é mestrado e doutorado na área de fisiologia, tá? E em Viçosa. E eu quis trazer para vocês o tema de engenharia genética, porque no mestrado eu sou bióloga de formação e eu trabalhei no mestrado com a cultura do arroz irrigado, com estresse por ferro, e trabalhei um pouquinho com a parte de expressão gênica. Foi o meu contato, né, inicial ali com a biologia molecular. Quando eu passei para o doutorado, eu também fiz no mesmo departamento, mas eu mudei de orientação e eu trabalhei com soja, déficit hídrico, mas aí eu trabalhei com ferramentas mais a fundos da engenharia genética. Então, né, com estresse abiótico, e aí eu queria trazer para vocês, então, um pouquinho, né, eu sei que o tema é muito complexo quando a gente fala de biologia molecular, mas como que a engenharia genética, né, poderia, então, nos ajudar aqui, no caso da cultura do arroz, diante dos eventos, assim, de mudanças climáticas globais, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente da palestra sobre alguns artigos que trazem um pouquinho dessa tecnologia, tá? Então, obrigada por trazer, né, pelo convite e por voltar ao tema de arroz irrigado. Então, como eu estava contextualizando inicialmente, eu passei num concurso no IF Goiano
Então, quando você pensa em Centro-Oeste, né, eu voltei para a soja e aí eu trabalhei com déficit hídrico lá, né? Como por questões pessoais, eu acabei me redistribuindo para Santa Catarina. E quando você digita a cidade que eu consegui a redistribuição, que é Rio do Sul, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver que a cidade ela é banhada para o rio e só tem o tema enchente no Google. Então eu falei, meu Deus, agora eu estou chegando aqui, gosto de pesquisa, vou voltar para a cultura do arroz, né? Então, em Rio do Sul, eu tive a oportunidade de trabalhar então com arroz. Vou apresentar um pouquinho dos resultados no final da palestra. E aí, esse ano, né, deu a pandemia, e esse ano eu consegui uma redistribuição para ficar na Serra Catarinense, que é onde o meu marido atua, né, também, ele é professor na Estadual de Santa Catarina, ele é fitopatologista, e aí eu tive a oportunidade, então, agora, estou tendo, né, de trabalhar junto com ele na interação de, né, planta patógeno ali, mais voltado para o estresse biótico. Então, vou apresentar para vocês, né, o tema da cultura do arroz, que é tão presente assim na minha formação. Bom, quando a gente fala da cultura do arroz, né, muitas pessoas, então, não têm contato com a cultura, mas o arroz é o segundo cereal, então, mais produzido do mundo. Quando a gente fala em termos de produtividade, né, do arroz, de áreas de cultivo, se tem que no mundo o arroz é uma das culturas que tem uma maior diversidade de cultivo. Quando eu falo diversidade de cultivo, eu quero dizer que na região asiática, né, por exemplo, o arroz ele é cultivado a 3.000 metros de altura lá no Himalaia. Né? Quando eu comparo, por exemplo, o arroz na África, né, o arroz é muito cultivado em regiões de mangues. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, o arroz cultivado em regiões de sequeiro. E, predominantemente, né, o maior cultivo de arroz no estado, no Brasil, no caso, a gente tem na região sul, onde ele é cultivado de manejo completamente irrigado. Então, é uma cultura que tem uma diversidade muito grande, né, quando a gente compara em termos de produtividade, de cultivo, né? E é uma cultura extremamente importante no mundo, porque 50% da população mundial tem o arroz como fonte de calorias diárias, né? A Ásia é a região maior produtora e consumidora do arroz, né? E se nós olharmos aqui os principais países produtores, a cultura é uma região, a cultura, né, a produção de arroz, ela é uma cultura que se predomina em regiões de menor desenvolvimento. Bom, mas quando a gente fala, né, em termos, então, de Brasil, a gente destaca, em especial, a região sul do país, né, que é a região aqui que detém 80% da produção nacional, e alguns pontos, né, algumas regiões aqui no norte, no nordeste, até mesmo pequenas regiões aqui de Minas Gerais, também são regiões de produção de Santa Catarina. Essa regionalização da cultura, ela traz alguns anseios para a gente, porque qualquer evento climático que possa acontecer nessas regiões que detém a maior produtividade, ela pode interferir, impactar diretamente na produção, e isso pode afetar questões de segurança alimentar. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da região sul, né, a gente tem que os orizicultores do estado aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já vêm sofrendo um tempo com os fenômenos de mudança climática, como é o Ninho e a Laninha. Né? Então, o El Niño se constitui por uma precipitação muito grande, né? Eventos de precipitação muito grande, e a Laninha se constitui, né, por eventos de seca muito grande. Então, isso impacta diretamente a produtividade. Então, é muito importante as instituições de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo, mas falando em termos de Brasil, né, a Associação de Empresas de Extensão e Pesquisa, como o estado de Santa Catarina, por exemplo, tem a IPAGRE, né? No Rio Grande do Sul tem o Instituto Rio Grandense de Arroz. E também a Embrapa Arroz e Feijão, elas somam esforços para desenvolver
genótipos que sejam, então, adaptados em diferentes regiões de cultivo, né, como a gente pode ver aqui, por exemplo, a região de Tocantins, onde detém a terceira maior produção em termos, então, de Brasil. Tá? Então, isso é extremamente importante, né, porque, como eu falei, o arroz, ele detém, né, ele é extremamente importante para a economia, como o segundo cereal mais importante, né, mais importante em termos de calorias diárias, e né, a gente tem alguns eventos extraordinários, em especial no ano de 2020 e de 2021, que fez com que o arroz tivesse ainda uma importância muito maior. Né? As pessoas, no momento de pandemia, elas ficaram dentro de casa e, consequentemente, o consumo de arroz, ele foi, então, aumentado, né? Só que a gente tem que pensar, né, que o clima, ele pode impactar, né? E é por isso que a gente vai trazer, então, durante a palestra, a importância, então, da engenharia genética. Bom, quando a gente fala da fenologia da planta de arroz, o arroz é uma planta C3, né, que ela tem um cultivo de 3 a 6 meses. Quando a gente fala, por exemplo, de temperatura, né, ao longo do ciclo da cultura, é importante que a temperatura ela varie, né, de 20 a 35 graus, mas essa temperatura ela pode ser variável diferentemente no estágio de desenvolvimento. A cultura, ela é dividida, né, em estágio vegetativo e estágio reprodutivo, que constitui aqui no estágio reprodutivo o florescimento e colheita, né? Só que eu até esqueci de falar, a maior parte, né, do arroz cultivado no mundo, ele se dá do formato irrigado. Tá? Então, assim como acontece, por exemplo, aqui na região sul, é formada uma lâmina de água, né, depois que esse arroz, então, inicia o período de germinação. Então, a fase vegetativa, né, que vai até o estágio V13 aqui, ela constitui por um momento da cultura que requer muito nitrogênio, né, para a síntese de proteína, para iniciar todo o perfilhamento dessa cultura. Já no estágio reprodutivo, o metabolismo de carboidrato, ele deve ser fundamental justamente para a formação ali da panícula, né, que é a fonte, né, que é a inflorescência ali da planta, e para formar, então, os grãos de arroz. No entanto, alguns estresses abióticos que possam acontecer em momentos específicos do ciclo de desenvolvimento podem impactar diretamente a cultura, né, e aí prejudicar, né, fazer um aceleramento do ciclo e prejudicar, então, a produtividade. Então, especialmente no estágio aqui inicial do vegetativo, altas e baixas temperaturas, assim como o estresse salino, déficit hídrico e inundação, são dos principais fatores de estresse que podem, então, comprometer o estabelecimento ali inicial da plântula, né, e fazer com que essa plântula, então, adquire o perfilho para, então, formar, né, toda a parte em seguida, né, de biomassa em seguida, né, fotossíntese, para, então, chegar no estágio reprodutivo. Já no estágio de florescimento, né, a alta e também a baixa temperatura, assim como o déficit hídrico e até mesmo alterações na radiação, podem interferir diretamente com a fertilidade, né, com a esterilidade ali das espiguetas, e isso impactar a produtividade. Tá? Então, quando a gente fala em relação a isso, é muito importante a gente considerar, né, que o sucesso de uma cultura no campo, mesmo em eventos de déficit hídrico, né, ou eventos de estresse abiótico, isso vai depender do genótipo que vai estar presente na cultura, assim como o manejo do solo, né, a parte de irrigação dessa cultura, sendo que o arroz é uma cultura que detém, né, que demanda 3 vezes mais água do que qualquer outra cultura, o estágio de desenvolvimento que esse estresse ele afeta nessa cultura, e também isso vai estar relacionado com a duração do estresse, a intensidade desse estresse, né, eventos distintos de estresse, né, se a gente pensar numa planta do campo. Então, variações, né, esse estresse e variações climáticas
impactam diretamente o desenvolvimento e a produtividade de grãos, em especial de arroz. Bom, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, é importante a gente relatar essa importante mudança, porque nos últimos anos já se tem, né, por atividade antrópica, aumento da concentração de CO2. Né? Então, o relatório intergovernamental de mudanças climáticas já traz que até o final do século, aumento de CO2 associado com aumentos de outros gases do efeito estufa, né, como o gás metano e também óxido nitroso, vai alterar toda a dinâmica de radiação da atmosfera e isso vai favorecer, né, o que nós chamamos de aquecimento global. O aquecimento global, né, pensando aqui numa cultura de arroz, vai causar, então, o estresse por aumento da temperatura, né? E o que isso pode impactar na cultura do arroz, né? Então, a gente tem que é uma planta C3, né? Essas plantas, o aumento da temperatura vai fazer, então, com que essa planta ela tenha uma perda de água, consequentemente, ela vai inibir o processo de germinação, se esse estresse ele acontecer, em especial, no início do desenvolvimento da cultura, né, e pensando no cenário de mudanças climáticas globais, isso vai afetar o desenvolvimento dessa planta pela queda da fotossíntese, né, e como vai ter a perda de água, o estômago vai fechar, vai impedir, né, a entrada do CO2, queda na fotossíntese, queda em toda a redução de crescimento, né, crescimento que eu chamo de biomassa, né, produtos ali dos fotossimilados da fotossíntese e, consequentemente, a gente tem uma queda da produção. Né? Então, aqui, eles, né, mostram aqui para vocês um gráfico que mostra o impacto, né, dessa alteração, desse aquecimento global, né, lá em 2015, quando comparado, por exemplo, os dias de hoje. Né? Então, se nós considerarmos aqui, tudo que está em vermelho os locais no mundo onde terão a queda da metade, né, de produtividade quando comparado, por exemplo, aos tempos de hoje. Então, o aquecimento global, né, se a gente pensar em nível global, ele vai fazer com que, por exemplo, as calotas polares elas comecem, então, a degelar. Consequentemente, vai aumentar o nível dos mares. Né? Se a gente considerar a Ásia, o arroz na Ásia, ele é muito cultivado em região costeira. Né? Então, aumentando o nível do mar, vai fazer com que nessas regiões tenha um aumento da concentração de sal na cultura do arroz. E o aquecimento global, quando a gente compara em várias regiões do mundo, ele vai ter efeitos pronunciados, né, mais pronunciados nas regiões tropicais quando comparado nas regiões temperadas. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a nível de Brasil, se tem que o aumento, já tem alguns estudos mostrando, né, que o aumento da temperatura, em especial a temperatura mínima, a temperatura noturna, vai favorecer, então, a respiração, e, consequentemente, vai fazer com que essa planta ela tenha uma queda de produção justamente, né, pela quebra ali da glicose, né, pela sacarose, e iniciar todo o processo de biomassa, né, de produção do grão como um todo. Né? Então, esse artigo, né, esses autores, eles trouxeram dados muito importantes que foram realizados nos últimos 25 anos para a cultura do arroz, mostrando, né, que nos últimos 25 anos houve, né, um aumento de 1 grau na temperatura e isso impactou cerca de 10% na produtividade de plantas de arroz. Né? A gente tem, como eu mostrei para vocês aqui, que 90% do arroz, né, cultivado é consumido e produzido pela Ásia, mas a gente tem que considerar que essa queda de produção, ela vai contra, né, o grande aumento de necessidade que vai ter pela cultura, pela previsão de aumento, por exemplo, da população. Né? Então, hoje, nós temos em torno de 6 bilhões de pessoas no mundo, mas a previsão, né, é que em 2030 atinja, então, 8,3% de pessoas.
ou seja, está tendo um crescimento populacional e uma redução da temperatura, né, uma alteração na temperatura, mudanças climáticas globais que prevê, então, uma redução da produtividade. Tá? Então, estima-se que até 2050 será necessário ter um aumento, né, de 57% da produção agrícola para tentar alimentar a população como um todo, em especial a necessidade da cultura do arroz irrigado. Então, hoje, o maior desafio da agricultura é desenvolver cultivares que sejam mais produtivas e consigam tolerar aos estresses abióticos, né? Então, a gente fala na cultura como um todo, né? Vocês aí já estudam bastante tempo, encontros semanais sobre a parte fisiológica, né? Então, aqui eu trouxe para vocês que, especificamente aqui na cultura do arroz irrigado, os estresses abióticos que mais afetam a cultura é o estresse, como eu falei, pelo aumento da temperatura, né? E o aumento da temperatura vai fazer, então, com que essas plantas elas tenham um evento de transpiração muito maior, que a planta ela tem que perder água para tentar evitar um aumento da temperatura da folha. Consequentemente, ela vai ter uma diminuição de água, né, e uma elevada evapotranspiração. Bom, outro estresse abiótico muito pronunciado, né, que vai afetar a cultura do arroz, em especial no estágio inicial de vegetativo e também no reprodutivo, é o déficit hídrico. E o déficit hídrico vai fazer com que essas plantas, né, mediado ali pelo hormônio ABA, fecham os estômatos, vai ter, então, para evitar a perda de água por transpiração, uma limitação da entrada do CO2 pelos estômatos e, consequentemente, uma queda da fotossíntese. Tem metais pesados, né, que o acúmulo de metais pesados, justamente por um excesso de irrigação do solo, né, pode acontecer em algumas regiões, uma bioacumulação e danos proteicos. E o frio, né, que é muito pronunciado, né, esse ano a gente teve, em especial aqui na região da Serra Catarinense, geadas muito intensas, que podem, então, formar, né, então, a célula sente ali o estresse por o frio, né, o aumento de espécies reativas de oxigênio e isso danos na membrana. E a salinidade, né, como danos iônicos, danos osmóticos, que vão fazer, então, todo o desbalanço da planta como um todo. Então, né, todos esses estresses, eles fazem com que a produção caia em 70% e isso vai impactar diretamente a segurança alimentar. Então, se a gente pensar em nível celular, né, que agora que a gente começa, de fato, a falar da importância da sinalização, né, aqui eu trago para vocês, né, a gente está cansado de saber sobre a parte fisiológica, né? Então, vocês já sabem, nos estudos que vocês fazem, né, que numa planta que, por exemplo, está sob déficit hídrico, ela vai fechar o estômago mediado pelo hormônio ABA, né, e vai acontecer uma série de respostas. Mas é muito importante, em especial para a engenharia genética, a gente entender a nível celular o que de fato acontece. Tá? Então, aqui eu trouxe uma figura mostrando não apenas o estresse abiótico, né, mas também uma planta que está sob um estresse biótico. Né? Então, em geral, os estresses, eles são sentidos a nível celular por proteínas que estão presentes na membrana plasmática dessas células, né? E esse distúrbio que vai acontecer, ou um reconhecimento por esses receptores, vai acarretar uma cascata de sinalização interna dentro da célula, e isso está relacionado com o aumento, por exemplo, do cálcio, que é um mensageiro secundário, alterações ali no padrão, né, e o aumento de espécies reativas de oxigênio, em especial mediadas pelas NADP oxidases, que estão localizadas na membrana plasmática, e também pelo um desequilíbrio que vai acontecer, né, pelas alterações ali, acumulação dessas espécies reativas, tanto nos cloroplastos como também nas mitocôndrias, pela cadeia transportadora de elétrons, e isso, né, vai culminar com a ativação de proteínas que nós chamamos de fatores de transcrição. Essas proteínas são proteínas
que estão localizadas no citoplasma, mas que elas se movem, né, muitas vezes para o núcleo para atuarem como fatores de transcrição. Ou seja, aqui eu mostro para vocês algumas das classes de fatores de transcrição que já são bem reconhecidas, estarem envolvidas com o mecanismo de resposta de estresse abiótico, por exemplo, e até mesmo biótico, como as proteínas MIB, WORC, DZIP, né, são famílias de fatores de transcrição. Então, esses fatores de transcrição, eles são direcionados, né, eles são expressos e são direcionados, muitas vezes, para o núcleo, para se ligarem em regiões específicas, em sequências específicas no DNA, de genes que vão ser responsivos a esses estresses abióticos. Então, quando vocês falam, quando vocês estudam sobre os osmoprotetores, sobre as proteínas de choque térmico, sobre as chaperonas moleculares, as enzimas do sistema antioxidantes, elas foram ativadas e reguladas justamente por fatores de transcrição específicos que são ligados, então, a esses genes de resposta. Tá? E isso é extremamente importante quando a gente fala de engenharia genética, porque o reconhecimento dessa via de sinalização, ela é objeto de alvo para os melhoristas, né, os biotecnologistas, utilizarem esses genes para melhorarem plantas específicas, plantas de interesse econômico, né, e que possam, então, ser capazes de tolerar uma variação ambiental. Tá? Então, aqui é um exemplo clássico que foi utilizado, que é a Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo de estudo, tá? Então, já tem todo o genoma sequenciado. A maioria dos estudos com engenharia genética hoje se utiliza Arabidopsis thaliana e depois transpassa, né, pelas plantas agronomicamente relevantes, como arroz, soja e milho, tá? E até mesmo frutíferas, tá? Para, então, se estudar, né, todo o processo, então, de resposta da planta ao estresse. É uma planta modelo, porque o ciclo de vida dela é curto, é fácil de manipulação, tá? Então, os laboratórios do mundo que são mais importantes nas vias, né, de pesquisa com engenharia genética utilizam, então, a Arabidopsis thaliana. Bom, então, se a gente pensar numa cultura, né, de interesse agronômico, que é o caso do arroz, por exemplo, né, a gente tem que todos esses estresses que vão impactar diretamente essa cultura ela vai ter basicamente dois caminhos, né? Se ela for um genótipo susceptível, né, ela pode não suportar esse estresse e ela entrar no processo de morte celular, né? Então ela vai entrar em morte e essa planta ela não vai sobreviver. No entanto, né, podem ter genótipos que tenham a capacidade de fazer com que essa planta ela consiga suportar essa condição de estresse, né? E é por isso que é importante a gente estudar todo o mecanismo de sinalização quando a gente fala de estresse abiótico, tá? Então, a gente estudar, por exemplo, tudo que acontece no DNA, estudar como que é o mecanismo de expressão, né? Como que acontece o processo de transcrição e quais que são genes que estão transcritos em determinada resposta, quais são as proteínas e metabólicos, isso se torna uma importante ferramenta, né, quando a gente considera, então, os eventos, né, de mudanças climáticas e quando a gente pensa em futuro. Né? Então, aqui eu mostro para vocês, né, as principais vias de alteração que acontece em resposta, por exemplo, ao estresse por frio, né? Então, afeta a atividade enzimática, necrose nos tecidos, alteração das propriedades, assim sucessivamente, tá? Assim como vai acontecer em outros estresses, né? Como o déficit hídrico, né? O fechamento estomático, a acumulação de espécies reativas de oxigênio, desenvolvimento do sistema radicular. O estresse por aumento de temperatura, né? A temperatura ela afeta a estrutura tridimensional da proteína, causa uma peroxidação de lipídios, né, e acumulação de espécies reativas de oxigênio. Então, graças aos avanços dos últimos 20 anos, né, que a pergunta que a gente mais faz seria a engenharia genética uma solução para se criar cultivares que sejam engenheiradas e que elas tenham capacidade de manter a produtividade
e também tenham uma capacidade de tolerar esses estresses? Tá? Então, graças a várias ferramentas de biologia molecular, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de DNA, né, graças a todas as ferramentas que a gente chama, né, que são as ferramentas que estudam a genômica, né, alterações no DNA, então a utilização de plantas transgênicas, a utilização de plantas mutantes, tecnologias como CRISPR, sequenciamento de nova geração, modulações do que o estresse pode acarretar no remodelamento do DNA, né? Então, certos ensaios de laboratório, como o GeoShift, como o Chip Sequence, poderia nos indicar quais são essas alterações no DNA, tá? Ferramentas importantes que avaliam os transcritos, né? Quando eu falo transcrito, estou falando de RNA mensageiro, tá? Então, tecnologias, por exemplo, como o PCR em tempo real, como microarranjo, sequenciamento de RNA, ferramentas de proteômica, como duplo híbrido, coimunoprecipitação, BFC, que é um ensaio em vivo de proteína, e Western blot, e ensaios de metabólitos, eles são ferramentas hoje muito utilizadas para entender como uma planta ela vai responder, qual é a alteração que vai acontecer nessa planta em decorrência, né, aos fatores ambientais e como essa planta, né, como os biotecnologistas poderiam manipular essas plantas, né, para fazer então com que essa planta ela consiga tolerar e ela consiga ser produtiva. Infelizmente, não é tão simples assim, tá? Por que não é tão simples assim? Né? Como vocês já vêm estudando, basicamente, vários estresses aí, né? Que eu já vi algumas reuniões de vocês, a resposta em determinado estresse, ela não é ativação, né? Ela não ativa na planta apenas um gene, né? Ativa vários genes, né? Então, é uma resposta que nós chamamos de poligênicas. Então, a alteração, por exemplo, de um gene, ele pode alterar uma via metabólica importante, fazer essa planta tolerar, mas a gente tem que saber, né, que outros genes também estão envolvidos no mecanismo de resposta. Tá? E tudo bem até aqui? Eu posso continuar? Eu vi que acho que alguém deve ter feito alguma pergunta. Isso, professora. Primeiro, eu queria, na verdade, comentar sobre essa parte de estresse térmico por baixas temperaturas. Quanto ao veranico, eu lembro que quando ocorreu isso ali, né, voltado para o sul-sudeste, foi uma folha muito grande no grupo do WhatsApp do GISP. Inúmeros produtores estavam lá, só falavam disso o tempo todo, é uma preocupação gigantesca. Eu queria saber da senhora, já que a senhora tem essa propriedade um pouco maior quanto à cultura do arroz, o que é que a senhora tem observado de impacto na cultura do arroz quanto a esse veranico? Então, quando tem, no caso, essa alteração ambiental, se tem que a planta ela tem uma aceleração do período de cultivo dela. Tá? Então, ela tenta alterar, né? Então, a parte vegetativa ela é encurtada para ela tentar se defender e tentar se aliviar da região de maior estresse. Então, consequentemente, ela tem uma queda de produtividade, tá? Então, em geral, a gente vê um encurtamento ali do ciclo. Mecanismos para fazer com que os produtores eles tenham, né, uma certa alteração e ganho de rendimento, é importante, eu até esqueci de falar, mas a EPAGRE, por exemplo, né, que a parte de pesquisa e extensão aqui no estado de Santa Catarina, ela tem o que nós chamamos de CIRAM, que é uma parte meteorológica que ela vai monitorando e avisando os produtores, né, as regiões mais produtoras do estado, das possíveis alterações ambientais. Tá? Então, é muito importante essas previsões para fazer com que o produtor ele tenha tomada de decisão. Tá? Ou ele vai adiar o processo de semeadura, ou ele vai adiantar. Tá? Então, aqui no estado existem esses monitoramentos que podem auxiliar o produtor, tá? Então, é uma parte legal, porque a EPAGRE aqui no estado, ela trabalha diretamente com o produtor de forma extremamente extensionista. Então, ela dá todo o aporte, desde o início da cultura até o final. Tá?
dando todas essas dicas. Excelente, professora. E aí, quando a senhora estava falando aí sobre, entrando nessa parte que envolve a genética em si, melhoramento genético, a primeira coisa que me veio à cabeça foi transcriptoma, né? E logo em seguida a senhora colocou isso, foi muito interessante. A gente atualmente tem trabalhado, né, com respostas de efeitos fisiológicos, né, através do silício de microalgas fossilizadas, e um trabalho que tem sido muito interessante, que na verdade é uma demanda muito grande de se estudar, é voltado para essa parte de transcriptoma, né, quanto ao silício. E aí eu vi isso aqui, achei muito interessante, só que ainda estou buscando um pouco mais sobre transcriptoma, achei incrível a senhora colocar isso aqui. Só que aí minha outra dúvida, na verdade, seria sobre o CRISPR, né? Eu sou fascinado pelo CRISPR, eu acho a dor do ano passado, acho que foi extremamente merecido. Só que o CRISPR ainda está caminhando em passos lentos quanto a edição genética voltada para a área de engenharia. E aí, por exemplo, eu já vi muitos trabalhos voltados para cana-de-açúcar, por exemplo, na Embrapa, com o pessoal também da Federal de Recife. Só que para arroz, né, a senhora sabe alguma coisa, já tem visto alguma coisa em relação à utilização dessa tecnologia para melhorar, né, algum desempenho quanto a cultivo de arroz? Sim, a gente o enfoque da palestra vai ser a parte de engenharia genética, tá? Mas saiu um artigo no ano passado, em 2020, que especificamente utilizando a tecnologia de CRISPR em arroz, e nesse artigo ele já relata genes alvos, né? Já existe um banco ali de mutantes com genes alvos que podem estar envolvidos com mecanismos de tolerância. Tá? Então, eu vi no início da palestra que vocês falaram sobre banco de artigos, né? Eu tenho uma série de artigos que podem ajudar vocês, né? Não só para a cultura do arroz, mas pode ajudar vocês a entender um pouquinho do que a gente está falando aqui de engenharia genética. Tá? Então, eu posso passar para vocês esse artigo que saiu em 2020, que fala sobre esse banco de mutantes e genes alvos importantes. Tá? Ok, professora, a gente agradece e com certeza aceita, viu? Por enquanto, professora, só, viu? Se qualquer dúvida, também repasso. Okay? Então, vamos seguir aqui. Bom, mas o que seria engenharia genética? Né? Quando a gente fala em engenharia genética, é você utilizar, então, ferramentas de biologia molecular, tá? Então, onde você vai buscar, por exemplo, genes de interesse, de um organismo, por exemplo, que pode ser utilizado, né, transformado e integrado no genoma de outro organismo com o intuito de manter a produtividade, tá? Então, em geral, né, a grosso modo, vou falar de forma bem rápida aqui como é feito. Então, por exemplo, eu posso utilizar, né, pegar uma planta de Arabidopsis, por exemplo, isso já está conhecido, né, isso já é bem estabelecido. Utilizar essas plantas, por exemplo, com polietileno glicol, induzir, né, ativar ali o déficit hídrico nessas plantas, faço toda a parte de transcriptoma, por exemplo, vejo os transcritos diferencialmente expressos, indico ali um gene de interesse, então eu vou pegar esse gene de interesse, né, e vou ver o perfil metabólico que alterou nessa planta sobre déficit hídrico comparado com o controle, isso é muito importante. Tá? E aí eu posso pegar esse gene, manipular, introduzir, por exemplo, uma planta de arroz, né? E fazer com que essa planta, por exemplo, essa planta, ela consiga, então, tolerar o déficit hídrico. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai falar. Quando a gente fala de engenharia genética, há uns anos atrás, por exemplo, se eu quero criar uma planta, por exemplo, de déficit hídrico que mantenha a produtividade, muita gente achou, por exemplo, que era o desenvolvimento de um cactus, né? Uma planta que suporta condições de falta de água, que produza grãos, tá? Na verdade, não é isso, tá? Utilizam-se genes alvos de interesse que tenham, né, capacidade de manter a produtividade numa planta que já tenha, então, o seu potencial produtivo, tá? Vale ressaltar que para o arroz, não só arroz, né, mas as grandes culturas no geral, mas falando exclusivamente de arroz, já existe um programa de melhoramento genético, né, nos últimos 20 anos, e é muito importante ressaltar que a atuação de universidades públicas, né, universidades particulares e públicas, instituições públicas e privadas, juntamente com as grandes empresas,
elas se unirem, né, justamente para criar e desenvolver ferramentas que sejam importantes para o desenvolvimento da engenharia genética, né, e o desenvolvimento de plantas transgênicas. Então, só para vocês saberem, né, aqui é um paper de 2014, já relatando, né, que aumentou já o cultivo de 3% em 2003, né, de plantas transgênicas no mercado global. Tá? Isso é um efeito extremamente pronunciado e isso é graças aos esforços, em especial do Instituto Internacional de Arroz, juntamente com as grandes universidades do mundo. Né? Então, essas instituições, elas têm sede em vários experimentos que são realizados em várias regiões do mundo, com diferentes climas, para testar, então, o potencial produtivo. Tá? Então, agora, a partir daqui, eu vou falar um pouquinho sobre alguns artigos que trazem algumas plantas transgênicas que foram, então, utilizadas, né, transformadas por meio de engenharia genética, de genes específicos que mostraram um efeito positivo à tolerância a determinado estresse, tá? Então, é muito importante quando a gente fala de déficit hídrico, porque o déficit hídrico hoje é o estresse abiótico que mais alvo de especulação e de estudo em todo mundo. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um déficit hídrico, né, vocês já estão cansados de saber, né, não vou ser aqui falar sobre a parte fisiológica, mas vocês já estão cansados de saber. Então, o déficit hídrico, ele reduz, então, né, o potencial hídrico. Isso vai fazer, então, uma queda ali do potencial osmótico, e isso vai fazer com que a planta, ela lance mão, né, de condições para evitar essa perda de água. Uma delas é o fechamento estomático, né? Bloqueia o processo de transpiração, né? O fechamento estomático mediado aqui pelo hormônio ABA, né? Só que a eliminação, né, a evitada perda de água pelo processo de transpiração faz com que ocorra uma redução da entrada do CO2. Reduzindo o CO2, consequentemente, reduz a fotossíntese. Lembre-se que a etapa fotoquímica da fotossíntese ela está acontecendo ali, né? E, consequentemente, vai se ter um aumento das espécies reativas de oxigênio, que vai acumular, né? Acarretar numa peroxidação de lipídio, interferir na desnaturação de proteínas, no DNA, e, consequentemente, isso como um todo vai reduzir, né, toda a biomassa ali da planta e, então, vai afetar todo o processo de produtividade. Em especial, quando a gente fala no estágio reprodutivo, né, uma planta de arroz sobre déficit hídrico, ela tem o que nós chamamos de esterilidade da espigueta, né, também causado pelo estresse térmico. Em geral, na parte reprodutiva, o metabolismo de carboidrato, né, o estágio reprodutivo no arroz, ele consiste pelo enchimento do grão. Então, há uma remobilização de reservas da folha-bandeira para o grão, com o intuito de ter essa formação. Né? Então, no caso do déficit hídrico, já tem vários estudos que mostram uma queda da atividade da invertase, então não acontece então, a quebra ali da molécula, né, da sacarose, e, consequentemente, não vai ter energia para a formação ali do tubo polínico e vai afetar o processo, então, de esterilidade da espigueta. Tá? Então, como que essa planta, por exemplo, ela pode se defender? Então, aqui é um experimento que foi realizado, né, um artigo que foram realizados por pesquisadores da Colômbia, e esses pesquisadores já se tinham conhecimento que um gene, né, que codificava uma enzima, que é a galactinol sintase, poderia estar envolvido em outras plantas com a tolerância, por exemplo, ao déficit hídrico. Então, o que eles fizeram? Essa enzima é uma enzima que está relacionada com a biossíntese do galactinol e da rafinose, que é o oligosacarídeo que vai fazer, né, que vai atuar como osmoprotetor. Somados a isso, eles verificaram também que esse galactinol, ele poderia interferir ali, né, interagir com os radicais hidroxilos e diminuindo, então, as espécies reativas de oxigênio. Então, o que eles fizeram? Eles isolaram o gene da galactinol sintase, que codificava, então, essa enzima, né? Eles isolaram o gene de Arabidopsis thaliana, então, esse T aqui é Arabidopsis thaliana, e transferiram, então, em plantas de arroz. Eles transferiram nessa variedade aqui, né, nesse genótipo que é o Coringa,
é uma cultura, né, um cultivar comercializado aqui, cultivado, desculpa, aqui no Brasil, e eles verificaram, né, que são todas as plantas transgênicas, né, esse aqui mostram que são as plantas transgênicas controladas por um promotor específico, né, ou seja, que ativam a resposta, né, ativam essa enzima, e aqui quando comparado com plantas NT, que são plantas não transformadas, tá? Então eles mostraram que essa planta, né, no ano aqui, né, essa planta transgênica no ano de 2012, 2013, 2013, 2014, 2014 e 2015, elas tiveram um ganho de produtividade muito maior em condições de déficit hídrico quando comparado a plantas que não foram transformadas, tá? Aqui foi mostrado, né, no estágio reprodutivo que essas plantas elas têm uma aceleração do florescimento, que é uma das formas de escape que essa planta apresentou como mecanismo, então, de se defender, tá? Mas esses resultados, eles foram muito interessantes, porque eles provaram, né, que essa planta transgênica, ela mantinha um rendimento de grão, mesmo em condição de seca, e esse grão, ele tinha, né, uma biomassa satisfatória que pudesse, então, ser comercializada. Tá? Então, é um exemplo clássico que mostra da utilização de engenharia genética com o intuito, então, de desenvolver essa cultivar que consiga, então, tolerar o estresse abiótico. Tá? É apenas aqui um exemplo. Vale ressaltar que todos os processos, né, por exemplo, aqui eu estou mostrando apenas um resultado, tá? Mas durante esse artigo, por exemplo, eles comprovaram, de fato, que essa planta que superexpressava a galactinol sintase, ela tinha um aumento da atividade dessa enzima e ela tinha um aumento de quantidade de galactinol, assim como rafinólise, tá? Então, é muito importante que os trabalhos, né, que mostram, né, que apresentam os resultados com engenharia genética, trazem e confirmem de fato que esse produto, né, esse gene que está sendo transformado, está alterando a via metabólica de interesse. Bom, aqui são outro grupo de pesquisadores, né, no ano passado, que, sabendo desse potencial desse gene da galactinol sintase, eles resolveram isolar esse gene próprio do arroz e cultivar, né, e fazer com que essas plantas superexpressavam esse gene da galactinol sintase. E eles também pegaram esse gene de uma planta que é a Desca antártica, que é uma planta nativa do Ártico, né? Ou seja, ela suportava, né, condições extremas de frio, né, e conseguiam se desenvolver bem naquela condição. Então, o que eles fizeram? Eles isolaram o gene da galactinol sintase dessa espécie e até mesmo da planta de arroz. Então, aqui, ó, são as plantas, né? São duas linhagens transgênicas. Então, a primeira aqui, tá? Separem isso aqui. Isso aqui são plantas transgênicas de arroz que tinham a superexpressão, ou seja, tinha uma expressão aumentada desse gene que foi clonado a partir dessa espécie, né? Que é a Descampia antártica. E aqui são plantas de arroz transgênica que tinham uma superexpressão do próprio gene da arroz, né, da galactinol sintase. Se vocês olharem, né, essa planta aqui foi antes do déficit hídrico, e aqui foram, né, sobre déficit hídrico, e aqui depois que essas plantas elas foram reirrigadas novamente. WT são plantas white type, plantas que não foram transformadas, tá? Então são plantas controle. Se vocês olharem, essas plantas que tiveram a tecnologia de engenharia genética, elas mostraram uma capacidade de suportar essa condição de déficit hídrico quando comparado à planta controle. Aqui eles tiveram cuidado de utilizar duas linhagens de plantas transgênicas diferentes para mostrar que isso acontecia também na outra linhagem de plantas transformadas, com o mesmo gene. Eles verificaram que a planta transgênica de arroz, que tinha uma superexpressão do próprio gene isolado do arroz, também, depois do período de estresse, eles tinham uma capacidade de suportar, né, de tolerar ali, de recuperação muito maior quando comparado a plantas WT. Então, né, a partir daí, eles indicaram que esse gene da galactinol sintase,
eles podiam, então, né, estaria envolvido no mecanismo, então, de tolerância ao estresse por déficit hídrico e que poderiam, então, fazer com que essas plantas, elas tivessem essa capacidade, né, de tolerância. Bom, aí, com o intuito, né, verificaram, então, que essa planta, ela estava envolvida e presente em uma região muito fria, eles resolveram fazer isso também para o estresse por temperatura, né, por frio, no caso. Então, eles submeteram essas mesmas plantas, né, anteriores, transgênicas, ao estresse por frio, tá? Então, eles colocaram aqui 8 dias por frio e depois eles tiraram do frio, tá? E mantiveram essas plantas em condições, né, normais de temperatura. Se vocês olharem, assim como aconteceu para o déficit hídrico, eles verificaram que as plantas, né, que elas tinham, né, elas foram transformadas pela engenharia genética, elas tiveram uma capacidade de recuperação ao estresse satisfatória, né, quando comparado às plantas não transformadas. Então, os resultados desse trabalho, eles mostram, né, que os oligosacarídeos, né, galactinol e rafinose, eles atuaram ali como osmoprotetores, né, estabilizaram as membranas celulares, e que eles tinham, né, essas plantas, elas apresentavam uma diminuição do acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Isso foi extremamente importante para evitar os danos do estresse oxidativo, né, mantendo as condições, né, do metabolismo, para que essas plantas elas tivessem, então, uma condição de suportar o estresse, tá? É muito importante quando a gente indica, por exemplo, uma planta transformada e submete ela a diferentes estresses. Por quê? Porque já se sabe, né, isso já é relatado na literatura, que alguns metabólitos, né, alguns genes, eles são ativados em resposta a diferentes estresses ambientais. E isso é o que nós chamamos de crosstalk, né, ou uma comunicação que existe entre a resposta, né, entre as vias de resposta ao estresse. Então, aqui, só para mostrar, por exemplo, que tanto o frio como o déficit hídrico, né, ele ativa, né, numa via dependente aqui de déficit hídrico, ele vai ativar, né, superexpressar aqui, né, acumular o hormônio ABA, e isso também vai atuar como acumulação de espécies reativas de oxigênio, que vai estar envolvida, né, na sinalização e no acúmulo de moléculas de cálcio, né, que são mensageiros secundários, vão modular genes específicos que são chamados de MAP-quinase, que são proteínas que vão fosforilar lá no citoplasma até chegar a fatores de transcrição específicos e ativar genes de resposta. Né? Então, isso é muito interessante porque a engenharia genética hoje, né, se eu utilizo a engenharia genética para desenvolver uma planta que se consiga tolerar, por exemplo, o déficit hídrico, provavelmente ela também vai conseguir tolerar ao frio, tá? Porque os mecanismos de resposta, elas são muito parecidos, em especial o frio e o déficit hídrico, tá? Mas já tem relatos, né, desse mecanismo de sinalização lá na literatura para outras vias de resposta a estresse. Aqui só para mostrar para vocês, né, que no estádio aqui vegetativo, o estresse por frio, ele acaba formando essas manchas aqui, essa necrose, né, mediada justamente pelo acúmulo, né, de espécies reativas de oxigênio, que vai causar danos na membrana, tá, e alterar toda a morfologia da folha. Aqui no estádio reprodutivo, né, fazendo com que mantenha, né, tenha, então, a esterilidade das espiguetas, justamente pelas espécies reativas de oxigênio, alteração metabólica, né, queda da fotossíntese, tá? Bom, como o estresse por frio é um objetivo bastante de estudo, né, em especial quando se tem em regiões de cultivo muito frio, né, que é o caso, por exemplo, do sul do país, esse artigo, ele traz vários genes Oi, pode falar. Pode falar. É porque o senhor travou, não entendi nada do que você falou da estrutura reprodutiva. Aqui travou o áudio para todo mundo? Desculpa. Sim, o áudio tá bom. Não consigo ouvir. Isaías, pode falar.
Alguém quer falar? O Isaías tinha que levantar a mão para falar, professor. Eu não sei se... Não, Jonathan, ele levantou só para pedir para repetir, que ele não tinha escutado, porque tinha falhado o áudio dele. Sim. Então, no estágio reprodutivo, né, o estresse por frio, ele vai causar a esterilidade da espigueta também justamente pelo boom, né, de espécies reativas de oxigênio que vão ser formadas ali pela oxidação de lipídio e, consequentemente, né, toda a queda, né, do processo metabólico para a formação, então, do enchimento de grão. Tá? Como o estresse por frio é alvo de bastante estudo e é um dos estresses que afeta muito, né, em especial a cultura de arroz, aqui esse artigo ele já traz vários genes de resposta, né, para o estresse por frio que são importantes e ativados, por exemplo, na cultura do arroz, tá? Em diferentes estágios de desenvolvimento. Tá? Então, um desses genes de interesse que está relacionada justamente com a fertilidade ali da inflorescência, é esse gene que codifica, né, esse gene que é chamado de CTB, né, que é um Cold Tolerance Bolting Stage. Esse gene, ele codifica um receptor de membrana, que é o que a gente chama de LLRK. Né? Então, ele tem um domínio citoplasmático que realiza no processo, né, que faz o processo de fosforilação de proteínas que estejam presentes ali no citoplasma e induz a cascata de sinalização. Em geral, essas proteínas têm um domínio extracelular, que muitas vezes é esse domínio que reconhece, né, ou estresse, né, ou outro agente ali que vai, então, ativar e induzir uma cascata de sinalização. Então, diante disso, né, os autores desse trabalho, né, esse artigo ele foi publicado na Nature, né, eles utilizaram, então, esse gene e transformaram esse gene, né, o próprio gene de arroz, em plantas de arroz. Então, essas plantas de arroz, ela tinham uma super expressão desses genes que eram, então, codificados, né, codificavam essas proteínas de membrana, que atuavam no processo de fosforilação. Se vocês analisarem, verificarem, aqui são duas linhagens de plantas que superexpressam, e aqui é a planta que não sofreu nenhuma transformação. Tá? Então, se vocês analisarem, né, aqui tem um melhor desenvolvimento aqui da panícula, a parte reprodutiva, né, da inflorescência das plantas de arroz, e aqui um melhor desenvolvimento aqui da panícula, né, do grão proveniente, né, preveniente nessa inflorescência aqui da panícula. Eles fizeram um ensaio de anatomia da antera e verificaram, então, que as plantas, né, aqui são plantas que foram submetidas ao frio, plantas que foram submetidas a condições sem estresse, e foi verificado que nessas plantas transgênicas, elas tinham um melhor desenvolvimento das anteras, e aqui mostravam também que nessas plantas transgênicas, ela tinha um melhor desenvolvimento do grão de pólen. Então, eles levaram a crer, né, que esse gene, de fato, ele era importante durante o processo de formação ali da panícula, né, do processo de inflorescência, e que poderia, então, estar envolvida, né, e auxiliar com essas plantas a desenvolverem toda a parte produtiva da planta. Só que eles gostariam de entender qual que era o mecanismo exato que esse gene, ele fazia, então, né, esse efeito positivo no desenvolvimento reprodutivo das plantas de arroz. Então, com base nesses estudos, eles utilizaram outra ferramenta de biologia molecular, que é uma tecnologia que é utilizada, que é chamada de biopsia, né, que é uma tecnologia que faz a interação de proteína e proteína. Então, comprovam que duas proteínas, elas estão interagindo in vitro. Como que é feito isso? Esse ensaio é parte da proteína, de uma proteína de interesse, que é a proteína que eles utilizaram, que é essa quinase, ela foi fusionado a parte dessa molécula que é o AFP, né, que vai dar essa coloração amarelada, quando visualizada ali no confocal, né? Então, quando é induzido um feixe luminoso, ela, né, se estiver florescendo, ela vai emitir essa coloração amarela.
E a outra proteína de interesse, ela era fusionada com a outra porção dessa molécula fluorescente. Então, se essas duas proteínas interagissem, elas iam, então, fluorescer. Então, a partir daí, né, eles fizeram vários screens moleculares e eles indicaram que uma das proteínas que podiam interagir com essa proteína quinase era uma subunidade do complexo de ATP sintase. Tá? Então, eles fizeram esse ensaio em vivo e, de fato, eles comprovaram essa interação. Tá? Então, aqui são esses dois genes clonados, né, ao contrário aqui com a proteína FP, mostrando que essa proteína quinase interagia com a subunidade de ATP. Tá? E aí eles provaram que essas plantas transgênicas, né, que são essas três aqui, elas tinham um aumento da atividade de ATP sintase, né, do complexo enzimático, tinham, então, um aumento de ATP, como vocês podem visualizar aqui, e tinham um aumento da razão fotossintética. Então, era por conta disso que essas plantas, então, elas conseguiam ter uma melhor capacidade, né, de formação ali do grão e desenvolvimento produtivo daquela planta. Então, eles chegaram à conclusão nesse paper que essa proteína quinase, ela conferia a tolerância das plantas de arroz no estágio reprodutivo ao frio mediante um aporte adicional de ATP, e o ATP ele é fundamental no estágio reprodutivo, porque o ATP, né, para a formação do tubo polínico, desenvolvimento do grão de pólen e estigma, é necessário ter bastante energia para o processo ali de fecundação. Tá? Então, é um exemplo para vocês, para mostrar como que a engenharia genética, como que ferramentas de biologia molecular podem nos auxiliar a desvendar todo o mecanismo de resposta, tá? Parece um pouco complexo, né? Mas quando vocês pegam o paper e conseguem desmiuçar direitinho ali, vocês conseguem ter um entendimento melhor, tá? Então, é assim que a engenharia genética pode nos ajudar. Outro estresse abiótico que é muito afetado, né, afeta muito, em especial, a parte reprodutiva, é também o aumento de temperatura. Né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, aqui já tem dados em plantas de arroz, que plantas de arroz que foram submetidas, né, de 3 a 7 graus, elas tiveram uma queda da produtividade, né, queda na fotossíntese, na verdade, de 11% a 35%, respectivamente. O aumento de temperatura está relacionado com uma difusibilidade maior do oxigênio. Então, essas plantas, elas respiram mais e, consequentemente, né, ela tem uma queda ali da fotossíntese. Então, estima-se que, pelo aumento de temperatura, haja uma queda, né, de produtividade de arroz em cerca de 41%. E aqui, só para mostrar para vocês, né, como que o estresse por temperatura pode afetar, né, aqui a qualidade do grão. Tá? Então, uma da classe, né, de proteínas que são responsivas ao estresse por calor são as proteínas HSPs, né? E essas HSPs, elas atuam ali como chaperonas moleculares, tá? Então, esse grupo de pesquisadores, sabendo do potencial dessas HSPs, eles clonaram, eles fizeram plantas de arroz transgênica que superexpressavam o gene de Arabidopsis thaliana, que é esse gene aqui, né, que codificava essa chaperona molecular HSP1, né, HSP101. Né? O que uma chaperona molecular faz, pessoal? Em geral, no estresse por calor, né, o aumento de temperatura desestabiliza toda a estrutura tridimensional da proteína. Né? Vocês devem lembrar lá no processo de tradução, quando a proteína ela é traduzida, ela forma a estrutura primária, depois ela forma a estrutura secundária, e só a partir da estruturação terciária e quaternária que ela vai, então, exercer a sua função. Então, o aumento de temperatura desestabiliza toda a estrutura tridimensional da proteína, tá? Então, quebra pontes, né, as ligações de hidrogênio, pontes de sulfeto, e essas proteínas, então, como está mostrando aqui, então, essa aqui é uma configuração normal da proteína. Depois do estresse, ela foi, então, desenovelada, e o acúmulo de proteínas desenoveladas formam os agregados de proteína.
bem característico, né, do estresse por aumento de temperatura. Então, as HSPs, no caso essa HSP 101, ela pode se ligar a esses agregados proteicos, né, e juntamente com outras chaperonas moleculares, fazerem o correto dobramento da proteína. Então, é como se essas HSPs, elas conseguissem, então, aliviar as condições de estresse, tá? Então, é por isso que, em resposta ao estresse por temperatura, por exemplo, existe um aumento muito grande dessas HSPs. Então, esse trabalho aqui mostra, né, esses C2 são plantas controle, que não foram transformadas, tá? E aqui está mostrando o comportamento dessas plantas após, por exemplo, aqui na figura de cima, essas plantas elas foram submetidas a 47 graus por 2 horas e depois elas foram, então, colocadas a 28 graus. Aqui são 2 linhagens transgênicas e se vocês olharem, aqui dá para ver que essas plantas de arroz, elas tiveram, né, um melhor comportamento, né, uma capacidade de recuperação quando comparado a plantas controle. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Eles submeteram aqui um outro estresse por temperatura, aqui a 50 graus por 40 minutos, e depois colocaram a 28 graus. E se vocês olharem aqui, ó, as plantas transgênicas, elas tiveram uma capacidade de recuperação muito melhor, tá? Então aqui, mais uma vez, mostrando como a engenharia genética pode, né, favorecer ali o desenvolvimento de plantas que tenham, então, a capacidade de tolerar ao estresse abiótico, tá? Bom, um outro exemplo, né, é também, por exemplo, a salinidade, tá? Que é outro estresse abiótico extremamente importante, né, que afeta a cultura do arroz. E nesse artigo, eles verificaram, né, já tinham indícios anteriores, que a superexpressão de um gene que codificava uma helicase, elas tinham, então, uma capacidade de fazer com que as plantas, né, aqui no caso, plantas de ervilha, tivessem a capacidade, por exemplo, de tolerar ao estresse por sal, tá? Então, eles verificaram em arroz e verificaram que essa proteína helicase, ela configurava um homólogo do fator de iniciação da tradução, né? O que é isso? Em geral, uma helicase, ela tem a função, uma helicase de DNA, por exemplo, ela faz a abertura da fita ali de DNA no processo ali de transcrição e até mesmo no processo de replicação. Uma helicase no RNA, como está mostrando aqui, ó, ela auxilia no processo, né, de desestruturação do RNA mensageiro para favorecer o processo de tradução, ou seja, de síntese de proteína, tá? Então, esse gene, ele codificava esse fator de iniciação de tradução, que é esse aqui, ó, que se liga, né, ao RNA mensageiro e favorece a ligação da subunidade menor do ribossomo para fazer com que a subunidade maior se ligue e, né, os genes, né, de interesse ali, esse gene, né, esse RNA, esse RNA inicia o processo de tradução, ou seja, de síntese de proteína. Então, diante dessa informação, o que eles fizeram? Eles clonaram, né, clonaram esse gene em plantas de arroz, né, que codificava essa proteína que era o iniciador de tradução em eucariotos, e aqui são plantas WT, plantas que não foram transformadas, e aqui 2 linhagens de plantas transformadas. E aqui eles verificaram, né, que sobre estresse salino, a 100 e a 200 milimolar, essas plantas elas tinham uma capacidade, né, melhor de comportamento em decorrência ao estresse salino. Aqui eles conseguiram comprovar, né, que a concentração de sódio nessas plantas, elas eram inferiores quando comparado às plantas WT. Verificaram que havia um menor acúmulo de peróxido de hidrogênio e, somados a isso, eles verificaram um aumento da expressão de várias enzimas, né, e vários metabólitos importantes no mecanismo antioxidante. Tá? Então, eles verificaram um aumento, por exemplo, da SOD, um aumento da PX, né, de outros componentes ali que têm a capacidade de eliminar as espécies reativas de oxigênio. Ou seja, talvez, né, a capacidade dessa planta em tolerar o estresse salino é justamente por
diminuir o estresse oxidativo e manter o metabolismo, né, para que essa planta ela tenha capacidade, então, de suportar, né, aquela condição de estresse. Então, eles fizeram um ensaio nesse artigo, que é um ensaio que a gente chama na biologia molecular de duplo híbrido, né, que é a interação in vitro de proteína com proteína, tá? Então, esse ensaio ele é realizado em leveduras, tá? Mas como é que funciona esse ensaio? Eles clonam, né, eles colocam a proteína de interesse, né, como uma isca, e essa proteína de interesse ela é fusionada aqui com um fator de transcrição que tem a capacidade de se ligar na região promotora de um gene repórter, né, um gene que, no caso aqui, vai dar essa coloração azulada. E a outra proteína-alvo dele, né, ele coloca aqui fusionada ao outro domínio, né, para que aconteça a interação. Então, se duas proteínas interagirem, né, acontece um processo de coloração aqui, né, como mostrado aqui, em azul. Aqui são os dois controles, para mostrar que não houve a interação, né, com o controle negativo. E aqui eles verificaram nesse trabalho que essa proteína, né, essa helicase, ela tinha a capacidade de se ligar com 4 potenciais proteínas, indicando aqui, de fato, a via de resposta, né, que poderia estar relacionado com a tolerância ao estresse salino dessas plantas, tá? Então, aqui eles verificaram a interação, por exemplo, com uma superoxidosmutase, né, que é uma enzima do sistema antioxidativo, né? Aqui, por exemplo, uma ativação de vias de sulfato, aqui com vias envolvidas ali na maturação de proteínas, e até mesmo no processo de tradução, né, para o estresse, do processo de síntese, né, do processo de tradução. Então, a partir daí, esses autores verificaram, né, que, de fato, o mecanismo que essas plantas tinham de tolerância ao estresse salino estava relacionada justamente com a capacidade que elas tinham, né, então as plantas overexpressando aqui, que superexpressavam, elas tinham uma capacidade de detoxificar, né, eliminar as espécies reativas de oxigênio, consequentemente, né, vou ter menos danos oxidativos nas membranas, menos degradação de proteínas e DNA, e, consequentemente, ela consegue manter, né, o metabolismo ali, né, para a realização de fotossíntese e biomassa e manter a produtividade, tá? Então, aqui são alguns exemplos mostrando, tá? Aqui um outro exemplo, né, o último exemplo que eu vou trazer para vocês, é justamente mostrando também, esse artigo foi publicado esse ano, mostrando que esse gene que estava relacionado com uma proteína presente na membrana plasmática, que é uma proteína de estresse, de múltiplo estresse, eles transformaram essa planta de arroz com esse gene, SMP, que codifica, então, uma proteína de membrana, tá? E eles verificaram que essa planta, né, transgênica, quando submetida, por exemplo, ao estresse salino, elas tinham, então, uma capacidade de manter aqui o conteúdo de água, né? Elas tinham um aumento do sistema radicular e um aumento também da altura de planta, né? Eles verificaram que se essa planta ela fosse submetida a várias condições de diferentes estresses abióticos, como estresse salino, o ABA, estresse osmótico, aumento de temperatura e frio, esse gene também era ativado. Então, aqui, só para mostrar para vocês, como eu falei, que às vezes uma planta que seja transformada para um gene de interesse, para uma via de tolerância ao estresse biótico, ela acaba funcionando também para tolerar outros tipos de estresse, tá? Então, aqui eu mostro, apesar do paper ser antigo, mas é um paper extremamente interessante, que já mostra vários genes de interesse, tá? Que podem ser utilizados na estratégia de engenharia genética em plantas de arroz, né? Que apresentaram certos níveis, né, de expressão quando submetidas, por exemplo, ao estresse por falta de água, aumento de temperatura, frio, né? Então, aqui são listas de genes que podem ser candidatos, tá? Então, graças ao avanço nesses últimos 20 anos, com técnicas de biologia molecular, que a engenharia genética ela pode atuar
justamente com outras vertentes, né, da biotecnologia, em especial para entender todo o mecanismo fisiológico da planta, para fazer, então, com que essas plantas, então, elas consigam a tolerar. Tá? Então, aqui, eu acho que vale a leitura, esse artigo eu vou disponibilizar para vocês depois. É um paper que foi publicado na Nature, lá em 2014, mas é um paper que traz, né, os esforços de empresas públicas e instituições, né, importantes instituições e empresas que trabalham com a agricultura, que uniram esforços para desenvolver cultivares que sejam, né, que foram engenheiradas, né, utilizaram tecnologia de engenharia genética para o estresse, por exemplo, ou com déficit hídrico, né? Como eu falei, o déficit hídrico é um dos estresses abióticos que demanda mais atenção, né, em várias culturas, e esse paper, né, ele tem justamente esse título, né, tentando vencer aqui o aquecimento. Então, aqui, várias plantas que foram utilizadas com a tecnologia de engenharia genética, várias culturas que já estão com testes a campo, né, e sendo comercializadas, né, utilizando, então, essas tecnologias de engenharia genética. Então, união ali de grandes empresas com grandes instituições, né, de pesquisa no mundo inteiro. Bom, só que ainda existe muito desafio para a gente entender os efeitos, por exemplo, das mudanças climáticas na produtividade das plantas de forma geral, né? E também, por exemplo, quando a gente fala de arroz, né? Então, como eu falei, né, o arroz ele é uma planta C3. Então, se a gente pensar, né, em aumento, por exemplo, de CO2, a gente tem que uma planta C3, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que chegue mais CO2 no sítio ativo da rubisco e essa planta ela tem uma capacidade, né, um aumento da fotossíntese e, consequentemente, um aumento da produtividade. Tá? Então, a previsão, né, até o final do século, né, é que se tenha um aumento pronunciado de CO2 na atmosfera. Então, se a gente pensar nesse efeito de alteração climática, a gente fala que o CO2 ele vai ser benéfico. Né? Então, aqui são vários artigos que utilizaram várias condições experimentais que tinham aumento de CO2, tá? Então, aqui é o nível aumentado de CO2 que esses artigos trouxeram, né, que esses trabalhos trouxeram, ou no sistema FACE, ou em câmaras de topo aberto, ou ensaios de laboratório, ou ensaios a campo, e mostraram que a produtividade do arroz, de fato, aumentava quando, né, se tinha um aumento do CO2. Muitos desses trabalhos, né, eles tinham o intuito também de verificar a qualidade do grão, né, que é um interesse, né, do comprador e também do produtor. Então, eles verificaram que a qualidade do grão, né, a proteína do grão, eles não tinham afetado, né, não eram afetados. No entanto, algumas propriedades sensoriais, eles foram, né, eles não tiveram nenhuma alteração. Então, o desafio que fica para a gente é que muitos, né, esforços ainda devem ter para fazer experimentos para tentar entender os impactos das mudanças climáticas, né, e as alterações do clima em plantas, por exemplo, como arroz. Então, aqui, por exemplo, né, um trabalho que fala única e exclusivamente do arroz, dos impactos positivos que o aumento do CO2 teria, né, com o aumento da produtividade. Então, aqui é uma foto clássica que mostra, por exemplo, em condições ambientais normais e com o enriquecimento de CO2, se tinha um aumento de produtividade, um aumento da qualidade do grão, só que a gente tem que lembrar o seguinte, que no cenário de mudanças climáticas globais, não se tem apenas o aumento de CO2, se tem também o aumento de temperatura. Então, vários trabalhos hoje mostram, né, inclusive para a cultura do arroz, né, que em algumas regiões do mundo, em especial, né, alguns trabalhos aqui na região sul do Brasil, mostram que o aumento do CO2 associado com o aumento da temperatura,
a gente tem um efeito, então, reverso. Então, a gente tem que só o CO2 indica, né, um aumento de produtividade. No entanto, se tiver um aumento de temperatura, né, se tem, né, o efeito pronunciado do CO2, ele é minimizado, tá? Em especial porque a temperatura, ela vai estar relacionada, né, os cenários de mudanças climáticas globais, prevê um aumento da temperatura mínima, né, um aumento da temperatura noturna, que favoreceria o processo respiratório, tá? Então, como conclusão, né, a gente tem que alguns experimentos, né, dependendo da condição que é realizada, ou em laboratório, ou em campo, para a cultura do arroz, tem alguns resultados que são diferentes, mas se a gente considera só o efeito do CO2, a gente tem, então, um aumento da produtividade. Só que a gente tem que entender, né, que o aumento das mudanças climáticas globais vão, né, ter um efeito pronunciado sobre aquela cultura. Então, não é só os efeitos isolados. Então, a engenharia genética, ela pode nos auxiliar para o desenvolvimento de cultivares que sejam, né, que tenham capacidade produtiva, que tolerem a diferentes condições de estresse, para garantir a fonte de alimentação, tá? Então, por fim, eu só gostaria de trazer para vocês, né, um projeto que já está em andamento, né, que é um projeto que é o desafio do século XXI, que é o desenvolvimento de plantas de arroz que tenham, então, o metabolismo fotossintético C4. Tá? Então, isso surgiu com um dos fisiologistas vegetais que faziam parte, né, do Instituto Internacional de Arroz, e, né, chegou-se para ele esse desafio, e ele, em conjunto com outros pesquisadores, né, de 7 instituições e de 5 regiões, 5 países do mundo, se uniram para tentar desenvolver, então, uma planta de arroz, que é uma planta C3, que tem, então, o metabolismo C4. Tá? Então, só para vocês relembrarem aí, se tem que, né, a planta de C3, o que ela faz? Né? Ela não tem uma separação espacial, então o CO2 nas células dos mesófilos, ele é fixado ali no sítio ativo da rubisco, né, na etapa fotoquímica da fotossíntese, com o intuito de formar, então, né, os intermediários para a síntese de sacarose. Numa planta que tem o metabolismo de CO2, existe o que nós chamamos de separação espacial. Então, nas células do mesófilo, né, o CO2, ele entra, né, então o CO2 ele vai entrar pelos estômatos, nas células do mesófilos, ele vai ser ali incorporado, né, ao oxalacetato, com componente de 3 carbonos, e forma, então, um componente de 4 carbonos, né, que é a PEP carboxilase, a PEP, né, o fosfenol piruvato. Esse componente, então, ele vai ser transportado para as células da bainha do feixe vascular, sofrer o processo, então, de descarboxilação, né, formando aqui uma lata, um componente de 3 carbonos, e esse CO2 ele vai ser fixado no ciclo de Calvin, né, como acontece com uma planta C3. Então, parte desse grupo de pesquisadores, eles vão estudar toda a parte bioquímica, né, que está relacionado com o metabolismo fotossintético C4. Então, tudo que está aqui em azul são, né, os genes que estão sendo estudados, né, que são 12 aqui, que codificam ou para as enzimas ou para os metabólitos, tá, que estão sendo estudados na parte bioquímica, para, então, ser introduzido, né, depois, no segundo grupo de pesquisadores que estão tentando fazer alteração anatômica na planta de arroz, fazendo com que essas plantas elas tenham uma separação maior das células, né, e que elas tenham uma alteração do cloroplasto, em especial nas células da bainha do feixe, né, que é onde inicia todo o processo aqui de fixação pelo ciclo de Calvin, tá? Alguns cientistas acreditam que esse projeto é um projeto impossível de acontecer, tá? No entanto, eles contam com um processo evolutivo, tá? Sabe-se que as plantas C4, elas evoluíram, né, independentemente de planta C3.
Então, eles acreditam que esses esforços, né, a utilização de ferramentas, de tecnologias de biologia molecular, né, tecnologias ali de alteração de anatomia da planta, é capaz, então, no futuro, né, de fazer com que uma planta de arroz que tem o metabolismo C3, ela passe a ter o metabolismo C4 e ela tenha ganhos, então, de produtividade. Além disso, né, ela consiga suportar variações muito grandes de estresse ambiental, prevendo, né, os cenários de mudanças climáticas globais. Então, esse é um projeto tão grande, né, que contou também com o apoio de instituto, né, da Fundação Bill Gates, né, no qual eles financiaram, né, estão financiando parte desse projeto, tá? Então, é bem interessante. Deixo aqui depois o site para vocês entrarem lá e saberem mais sobre o projeto. E, por fim, né, eu estou acabando já, eu só queria falar para vocês o que a gente fez, né, o tempo que eu fiquei em Rio do Sul. Eu fiquei 3 anos em Rio do Sul, e o que nós fizemos lá para tentar, então, né, trabalhar com prevendo, então, um cenário de mudanças climáticas globais. Então, quando eu cheguei lá, eu conheci uma professora, que é a professora Jamile, que estava fazendo o doutorado dela no Sena, né? E aí, ela levou parte das sementes que eram cultivadas, né, amplamente no Alto Vale do Itajaí, que é cultivar CSC 121, e nós utilizamos, então, da tecnologia de mutação induzida para, né, o intuito de formar um banco de germoplasma, tá? Então, essa tecnologia, ela já foi amplamente empregada, por exemplo, no EPAGRE, e eles já lançaram, então, uma planta de arroz que foi obtida com essa tecnologia de mutação induzida. Então, essa tecnologia, ela utiliza fontes de cobalto, né, e a gente utilizou 3 fontes aqui de cobalto, que vai ter o intuito de mutação, né, de mutar em alguma região do DNA dessas plantas, tá? Então, a gente pegou, fez toda essa parte de mutação, né, um grupo de sementes, e colocamos essas plantas a campo. E ao campo, né, a gente utilizou o que nós chamamos de genética reversa. Ou seja, a gente verificou no campo o fenótipo que essas plantas tinham de interesse, colhemos, então, todas as sementes dela, e a partir daí, então, a gente fez um banco de germoplasma. Tá? Então, a gente obteve 1.500 plantas, né? Eu tive o apoio aqui de 2 estudantes da época, né, que é o Jackson e o Felipe, que trabalharam incansavelmente a campo, tá? Para obter os resultados desse trabalho. Então, essas plantas, essas sementes, esse banco de mutantes, ele está, né, lá em Rio do Sul, né, numa câmara fria em Rio do Sul, com os resultados prévios desse trabalho. A gente fez uma análise de multivariada e a gente conseguiu selecionar, com base em critérios agronômicos, 200 possíveis plantas que poderiam ser candidatas para se testarem em diferentes tipos de estresse abiótico, que serão, né, os próximos passos dessa pesquisa. Então, como eu falei, aqui é a genética reversa, né? Essas plantas, por exemplo, elas podem ter uma alteração do DNA, só que nós não sabemos qual é o gene que está alterado. Tá? Então, vários trabalhos a gente vai fazer, dependendo do mecanismo, por exemplo, de resposta que determinada planta vai ter contra o estresse abiótico, a gente vai fazer toda a parte de sequenciamento de nova geração, ou seja, identificar o local da mutação para descobrir, então, qual gene que é e verificar os ganhos produtivos dessa planta. Se vocês analisarem aqui, a gente teve planta, por exemplo, que tinha um maior teor de clorofila, plantas que tinham, por exemplo, um desenvolvimento, né, uma aceleração ali do ciclo da cultura, outras plantas que tinham um porte mais ereto, tá? Extremamente importante para evitar o acalamento, né? Então, são características que nós olhamos ali a campo e identificamos, tá? Além disso, a gente também teve contato com uma empresa na época que trabalhava com alguns bioestimulantes e fizemos alguns experimentos, né, com essas plantas mutantes, mas infelizmente, né, devido à alteração de instituição, a gente está com esses experimentos, né, parados, tá? Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu sei que o tema engenharia genética
é um tema um pouco complexo, mas o intuito da minha palestra hoje é tentar desafiar vocês a tentar utilizarem essas ferramentas como objeto, né, na pesquisa de vocês, e que isso, né, essas tecnologias, né, pelo menos o conhecimento dessas tecnologias, ela pode agregar muito o trabalho de vocês, tá? Então, fico aberta, então, a possíveis questionamentos. Professora, consegue me ouvir? Consigo. Primeiramente, eu quero parabenizar pela brilhante apresentação e a gente fica muito feliz, na verdade, pela qualidade dos dados que foram apresentados aqui, até porque a gente realmente, quando a gente fala de estresse biótico, abiótico no caso, a gente sempre tem um viés olhado um pouco mais realmente só para a parte do metabolismo, de como a planta vai se defender, sistema antioxidante, enzimático, não enzimático. Só que a gente olha muito pouco, né, de como isso é impactado diretamente, né, está diretamente ligado com a genética, de que forma isso é sinalizado. Então, foi muito importante ter essa visão aqui e eu quero novamente parabenizar a senhora. Temos uma dúvida aqui no chat, vou passar logo a do chat, depois eu coloco as minhas. A Emanuele perguntou, através da engenharia genética, você acredita que podemos implantar a cultura do arroz aqui no nosso semiárido, sendo que a temperatura aqui é extremamente elevada? Então, já existem arroz cultivado, né, em várias regiões. Então o que a Embrapa faz? A Embrapa Arroz e Feijão, ela tem um projeto que chama Melhor Arroz, tá? Que ela trabalha com várias pesquisas com o intuito de desenvolver genótipos que sejam adaptados para diferentes regiões, tá? Então, pode sim, tá? E obviamente que a utilização de genes de interesse podem, né, auxiliar ao desenvolvimento de plantas transgênicas que se adaptam a uma determinada condição. É lógico que é importante que a cultura do arroz, mesmo em alta temperatura, ela vai requerer, né, a quantidade de água satisfatória, tá? Mesmo arroz em sequeiro, tá? Então, é importante, tá? A Embrapa faz um projeto super legal em relação a isso, tá? Dando continuidade até que o Jonas falou, né, no início, ele falou que ele está trabalhando com frutíferas, né? E ele estava com interesse, por exemplo, sobre o transcriptoma, né? Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo como vocês podem utilizar essas ferramentas ou esse conhecimento. Eu também estou com um problema aqui. Eu cheguei, o meu marido, por exemplo, ele descobriu, né, juntamente com o pessoal de São Paulo, um vírus, né, específico que infecta a frutífera, que é a Physalis, tá? Então, eu queria tentar entender qual que era o mecanismo da planta, o mecanismo de resposta molecular que a planta tem em decorrência, né, ao vírus. Então, eu estou fazendo um experimento que eu estou inoculando, né, um vírus é inoculado mecanicamente, eu inoculo esse vírus de planta em Physalis, e aí coletei toda a parte para fazer extração de DNA e RNA, para ver a carga viral. Só que o meu maior entrave eu não tenho genoma sequenciado de Physalis, né? Assim como não se tem muitas plantas que são utilizadas, né, comercialmente. A maioria das plantas já tem o genoma completamente sequenciado e vocês podem acessar livremente no NCBI, né, que é um site que vão ter ali os genomas das plantas de interesse. Só que no caso do Physalis não se tem uma planta, né, não tem o genoma sequenciado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o que nós chamamos de genes ortólogos. Então o Physalis, ele é da mesma família do tomate, e o tomate já tem o genoma sequenciado. Então eu posso ver alguns genes específicos que têm uma semelhança com os genes de tomate, que eu tenho interesse, e aí a partir daí eu posso desenhar primer e fazer toda a parte de transcritos, né, para o Physalis utilizando os genes em tomate. Tá? Então, isso vocês conseguem acessar, né, se vocês tentarem verificar no banco de dados se o genoma não foi sequenciado, ou então, como desafio aí da pesquisa de vocês, vocês podem, se não tiver uma planta com genoma sequenciado, sequenciarem o genoma para se ter todos os trabalhos para frente. Tá? Perfeito, professora. Só encher vocês aí.
A gente agradece. A senhora tinha comentado sobre a influência do aumento, né, do CO2 e de como isso acaba influenciando, a senhora até citou isso, nos aspectos qualitativos dos grãos, correto? Uhum. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses aspectos qualitativos, porque, por exemplo, aqui é muito comum, né, trabalhar com frutíferas, isso é mais visível para a gente quando se trata de frutíferas. Por exemplo, videira, a gente fala muito de Brix, acidez, a relação entre as duas. E aí, quando se trata de grãos, em especial arroz, que aspecto qualitativo seria interessante ser observado? Eu acho que muitos aqui têm essa visão. Então, no caso do arroz, é muito o aspecto, né, a brancura do arroz, que está muito relacionado com a síntese ali de amido, tá? Então, é muito interessante se analisar todo o aspecto do grão. E, além disso, faz, né, toda a análise bioquímica ali, né, da síntese de compostos de carboidratos, tá? Mas é visual, tá, também, né, e também sensorial, de aroma, né, tem especificamente, né, em outros arroz cultivados em várias regiões do mundo, tá? Mas no caso de grão é difícil mesmo quando comparado a frutas, né? Sim, mas interessante. A outra coisa que eu queria comentar é sobre o que a senhora tinha falado sobre transformar o arroz de uma C3 para uma C4. Eu achei extremamente interessante. Algum tempo atrás no grupo, na verdade, no encontro do GISP, não lembro qual foi o tema, e isso foi, né, colocado em tom. Assim, foi muito interessante, porque quem falou isso foi até um produtor que costuma frequentar bastante o GISP, que é o Fernando, que ele comentou dessa questão, né, transformar uma planta C3, ele já tinha visto um comentário sobre transformar a planta C3 em C4, e aí eu fui dar uma pesquisada e achei extremamente interessante, só que eu ainda não tinha entendido como é que funcionava isso, sabe? Eu acho que o que a senhora colocou foi pontual, esclarecedor, para que ficasse mais nítido para a gente. Então, só para realmente enfatizar e ver se é isso. Então, o objetivo deles, né, desses institutos que estão trabalhando com esse objetivo, de transformar a C3, no caso C3 em C4, é entender os pontos-chave da fixação de carbono, né, e como isso está ligado geneticamente, e através disso, tentar fazer as modificações. Isso. Como vocês viram lá no slide que eu mostrei, né, tem 12 genes que estão envolvidos na via de metabolismo C4. Então, esses pesquisadores estão tendo que utilizar a engenharia genética para transformar, né, para utilizar esses 12 genes que sejam ativados ao mesmo tempo na planta. Então, existe um grupo de pesquisadores que está fazendo a parte bioquímica e o outro grupo de pesquisadores que está fazendo a parte anatômica, tá? Então, esse grupo que está fazendo a parte bioquímica está tentando fazer, né, introduzir toda esses genes, que são 12, numa planta C3. E depois disso, eles vão tentar introduzir, né, fazer com que esses genes eles sejam introduzidos, então, numa planta C4. Depois que o grupo, né, anatômico, né, que trabalha com anatomia, fizer toda a alteração, né, que tem que fazer toda a alteração das células, né, da bainha do feixe com as células do mesofilo. Pronto, perfeito, professora. Show. Uma pena a professora Rita não estar aqui. Ela, no caso, é professora de anatomia do nosso curso e ficaria extremamente interessada no assunto. Não tenho dúvida disso. Então, assim, tem mais pessoas que são mais céticas, outras não. Só que eu acredito, realmente, muitas pessoas acreditam que isso seria impossível. Porque eu acho que essa é a grande graça da ciência. Né? Ela trabalha com possibilidades impossíveis. Tanta coisa que foi considerada impossível alguns anos atrás e hoje estamos aqui. Né? Então, assim, eu fico maravilhado em assistir essa palestra. Realmente, muita coisa que eu estava procurando algo mais visual, mais didático. E acho que com a apresentação da senhora fica bem mais simples. Sabe, realmente, engenharia genética mete o medo nos alunos de uma forma incrível. Não sei que medo esse pessoal tem da engenharia genética. E aí, assim, a sua apresentação foi incrível, brilhante, esclarecedora. E assim, eu só tenho a agradecer, viu? Isso, pessoal. Eu que agradeço. Eu falo um pouco rápido e também são várias informações, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é tentar instigar, né, o grupo e a tentar, né, ver como a biologia molecular ela é importante, tá? Eu também caí, assim, quando eu cheguei, eu trabalhei no mestrado com expressão gênica, né? Então, eu fiz só PCR em tempo real para verificar genes diferencialmente expressos.
quando eu cheguei no DNA, né, quando eu cheguei no doutorado, perdão, eu tive que trabalhar com todas as técnicas de clonagem, de duplo híbrido, de interação proteína, mas foi isso que me trouxe, né, a importância ali, me abriu a minha caixinha ali e consegui conciliar com a fisiologia. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber, né, a tomada de decisão ali, né, da via de resposta, como é importante, né, verificar a expressão gênica. Então, eu agradeço o convite, me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas depois, no futuro, quiserem debater sobre temas específicos, a gente posso mandar artigo para vocês, e a gente pode conversar ali, né, WhatsApp, enfim, sobre a biologia molecular. Com certeza, professora, sem dúvida. Vou cobrar o link, só o link, aquele link do site, o último que a senhora tinha colocado, que realmente eu vi que pediram aqui. Esse seria bem interessante ter ele. E desde já, né, deixo o convite à senhora a visitar o Vale de São Francisco, sinta-se convidada a conhecer nossa cultura. Aqui, arroz realmente é bem difícil, acho que eu não conheço, mas de uva, manga, cebola, banana, coco e inúmeras outras culturas a senhora vai encontrar. E assim, apaixonante. A gente tá mais acostumado a trabalhar com uva, principalmente aqui é videira de mesa. Vinho a gente lida muito pouco, mas quando se fala de videira de mesa, a gente realmente trabalha bastante. Principalmente a variedade especial, que eu estava dando muito trabalho bioquímico, vamos dizer assim. Isaías, você queria falar alguma coisa? Pessoal, eu complementando aqui, eu me coloco à disposição. Quem quiser conhecer, né, o Instituto aqui Federal de Santa Catarina, eu estou trabalhando juntamente com a UDESC, né, que é o Estado de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, vocês estão convidados, né, para vir aqui, conhecer a região, conhecer o que a gente está fazendo, tá? Então, quero colocar também à disposição. Ótimo. Isaías, a gente agradece, viu, professora? De coração. Isaías, tu ia falar alguma coisa? Emanuele? Não, Isaías, fala e depois eu passo para a Emanuele. Tudo bem. Queria dizer que parabéns pela apresentação. Que apresentação. Eu sei que como você falou, é um tema bem, assim, difícil de entender, até mesmo pelo costume das pessoas ficarem mais restritas à parte mais da fisiologia vegetal, voltada mais para o arroz e feijão do comum das pessoas, não trazer mais essa parte de genética, uma vez somente dentro da sala de aula. Porém, eu queria fazer uma pergunta, porque eu estou estudando bastante sobre técnicas de melhoramento, mais com vias agronômicas. Mas essa parte de melhoramento, eu sei que ela é bastante importante, mas eu não tenho tanto conhecimento. Porém, eu queria saber uma coisa. Eu vi já estudos relacionados com a utilização de um determinado elemento químico para o melhoramento genético de uma planta. Mas não necessariamente com vias onde você vai ter que fazer toda a implementação daquele gene para fazer a expressão, como você falou durante a apresentação. Mas é mais aquele determinado elemento que vai fazer com que aquela planta vai ter aquela reação, vai ter aquele resultado. Eu queria saber especificamente de você o seguinte: nessa parte de melhoramento genético, você tem como fazer com que haja uma maior absorção ou um melhor desempenho de um determinado elemento dentro daquela planta através desse melhoramento genético? E, especificamente, um elemento que eu estou dando um enfoque maior durante a minha pesquisa é o selênio. Você já ouviu alguma coisa relacionada a selênio na parte de arroz? Isso voltado para a parte de melhoramento genético, não com vista mais melhoramento agronômico? Uhum. Pessoal, aqui eu falei de estresse abiótico, tá? Mas essa tecnologia, ela é extremamente utilizada para várias outras vertentes, como aumento nutricional. Então, por exemplo, hoje já se tem um arroz que tem um maior teor, por exemplo, de beta-caroteno, tá? Tem plantas, né, que são melhoradas, engenheiradas, por exemplo, para conseguir tolerar uma capacidade de metais pesados, tá? O selênio especificamente, eu não sei te falar, não estudei especificamente sobre ele. Mas se você buscar na literatura, sim, né, já tem para outros, aumentar a absorção de outros elementos, com o intuito até mesmo de aquela planta ela conseguir, se for um metal pesado, por exemplo, ela conseguir acumular,
né, ter um poder de acumulação muito maior, tá? Mas sim, essa tecnologia de melhoramento, né, de engenharia genética pode ser aplicado, é aplicado e é muito estudado para as outras áreas. Tá? Agora, especificamente o selênio, eu não vou conseguir te ajudar. Mas pode buscar na literatura que tem. Show. Isaías, ele é biólogo também, professor. Ele forma... O que a gente falou que é de Ceará, inclusive ele passou um período aqui com a gente que a gente estava chamando de experiência e divulgação científica. Então, ele conheceu um pouco do Vale, conheceu o que a gente vem trabalhando aqui quanto à pesquisa. E aí, a partir disso, a partir do encontro do GISP com o professor André Reis, não sei se a senhora conhece, da Unesp, ele está aí na tentativa, está iniciando a possibilidade de um mestrado justamente com selênio. É por isso que ele tem esse interesse maior no selênio. Consegue me ouvir? Sim, que legal. Pô, que legal. Aí por isso que ele fez essa pergunta. Sim, pontual, né? O selênio eu vou ficar te devendo. Emanuele, eu vi que você levantou a mão. Dá para me ouvir agora? Agora sim. Okay. Ah, que bom. Gisele, só queria parabenizar você pela apresentação. Foi muito boa. Realmente, esse assunto de genética é um pouco complicado. Mas foi muito bom você trazer para cá, né? A gente está bem acostumada a falar sobre manga, sobre uva, sobre algo voltado assim para que a gente cultiva aqui no Vale de São Francisco. Então, a questão do arroz é muito interessante. Por isso que eu perguntei se havia uma possibilidade de implantar aqui. Porque aqui é um lugar muito quente e eu vejo que o arroz é meio que alagado, né? A forma que ele é implantado, que ele é cultivado. E aqui a gente não tem essa disponibilidade de água, mas a sua resposta foi muito esclarecedora. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação e obrigada por ter aceitado participar desse encontro aqui com a gente do GISP. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada e gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, tá? Me coloco à disposição para a gente debater outros temas depois, voltados para molecular. Eu não sei se foi trazido molecular, né? Então eu fiquei um pouco receosa, mas eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Espero ter instigado vocês, tá? Com certeza. Desafiado vocês, na verdade. Eu fiquei instigado. Já era instigado, já tinha paixão por transcriptoma. Há pouco tempo conheci com uma nematologista que também faz parte do grupo, conhecida, Patrícia, não sei se você conhece. Já tinha colocado essa pulguinha atrás da minha orelha, metabolando com a mesma coisa, e aí aqui só realçou. CRISPR já é uma paixão, eu já nem falo que eu já sou apaixonado por CRISPR. Inclusive, eu realmente tenho um interesse especial em CRISPR. E aí, com essa apresentação, só me instigou, eu tenho certeza que também aqui todos ficaram um pouquinho mais instigados. Aqueles que tinham medo, perderam um pouquinho desse medo. Viu? Então, novamente, muito obrigado, professora Gisele. Eu sei que a gente prometeu que 9 horas acabava o encontro, então não vou ultrapassar do horário, não vou ultrapassar do seu horário. Eu entendo que você também tem o seu momento de descanso. Então, a todos, eu agradeço a participação. Qualquer dúvida, segue o Instagram do GISP. A gente tem também nosso WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp está lotado, não cabe mais ninguém. Vai surgindo uma vaguinha, caso vocês queiram interesse também, coloca. E acesso à biblioteca, se vocês tiverem tentado acessar a biblioteca, quem dá acesso é a professora Ana Rita. Como ela está ainda fazendo a apresentação dela no evento, está sem acesso à internet, provavelmente depois ela vai dar acesso a vocês, ok? Então, a professora Gisele disse que vai enviar alguns trabalhos, documentos, site, eu vou colocar tudo lá, e aí com certeza vai ser um pós-estudo extremamente interessante também, ok? Então, muito obrigado, uma excelente noite de quinta-feira para todos. Depois de um excelente encontro, não tem coisa melhor do que agradecer à professora Gisele, né, por essa noite incrível, ok? Então, tchau a todos. Pessoal. Parabéns, tá? Muito sucesso para vocês. Abração. Obrigado. Abraço. Pessoal Maria do GISP, Maria pra gente fazer uma reunião. Ok, eu vou pedir para Maria Érica. Para a gravação, não, Jonathan? Vou parar a gravação agora. Jamile ou estagiários, rapidinho.